Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast da Educar Nutrir. Estou mais uma vez com ela, Silvana Pupo, ela que é nutricionista, mestra em educação e tecnologia, super capacitada então para a gente bater um papo muito importante e atual para você, gestor escolar, diretor, coordenador, professor e educador, também você pai, mãe, preocupado então com a saúde integral do seu filho no âmbito escolar, no âmbito educacional. Silvana, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao nosso bate-papo, né? Vamos tentar trazer cada vez mais leveza para essa conversa. Hoje é um tema muito importante, talvez mais pensando no âmbito educacional, que é a importância da nutrição didática para diferencial escolar e competitivo, né? Nesse âmbito de escolas onde querem cada vez mais estarem atuais, falarem com essa linguagem nova, né? Para essa geração mais atual. Queria ouvir um primeiro parecer seu sobre isso, né? Como utilizar a educação nutricional de forma didática para um diferencial competitivo. Tudo bem, Lucas? É um prazer falar com você sempre. Acho que a gente tem que partir do ponto que nós já ensinamos nutrição há muitos anos nas escolas, mas de uma forma que a gente não tem um resultado concreto de aprendizagem na prática. Então, da forma que é ensinada, com aulas soltas, nós acabamos não tendo um resultado como acontece quando nós ensinamos de forma didática, sequenciada. Então, qual é o diferencial competitivo, né, da escola? A escola vai trazer um resultado preciso para esses pais. Essas crianças, elas aprendem, elas conseguem executar mesmo a educação nutricional. Então, educação nutricional não é somente trazer conteúdos de nutrição. A educação nutricional que dá resultados é aquela onde a criança consegue aplicar na vida, no dia a dia, esse aprendizado. Então, por isso é tão importante que esse ensino aconteça de forma sequenciada e de forma didática, como são os outros conteúdos. Então, nutrição, o aprendizado dela não é diferente do conteúdo de ciências, de matemática. Nós precisamos ensinar passo a passo para que ela consiga concretizar esse aprendizado. Uhum. O propósito do material de Educar e Nutrir, você que atuou ativamente no planejamento, na estruturação desse material, qual seria esse propósito nesses primeiros anos de vida? Por que atuar nos primeiros anos de vida? Qual que é esse foco principal? A criança, ela aprende trazendo para si como algo concreto e como algo convincente se ela é ensinada desde pequeno. Então, a gente está moldando esse aprendizado e moldando a forma com que ela vê o mundo em relação à alimentação. Então, nós precisamos ensinar desde pequenos, porque é o momento onde vai se formando mesmo a opinião. Então, aquilo que ela aprende na escola desde cedo e que ela, muitas vezes, né, pela vida de hoje, a correria mesmo que os pais têm, acabam que não conseguem fazer uma experiência alimentar com a criança. Então, muitas vezes vai ao prato o alimento pronto ali e da grande maioria, principalmente de crianças seletivas, né? A gente tem que pensar muito nesse público também. Essas crianças dizem, não, eu não quero, eu não gosto. Mas porque ela não teve o tempo para investigar, conhecer a fundo, ter a experiência lenta, que essa é uma experiência necessária para um aprendizado. Então, hoje tudo é corrido, né? Tudo a criança não para, tudo tem que ser muito rápido. Isso sim, a forma de ensinar, ela tem que ser dinâmica, não rápida. Ela tem que ser motivadora. Tem que tirar a criança de simples espectador, né? Ela não consegue mais ficar só olhando. Ela vai participar desse aprendizado, mas é passo a passo até que chegue o momento da experimentação. Então, a gente precisa gerar experiências para que essa criança queira, aceite e participe mesmo ativamente ali da própria alimentação. Legal. Uma dúvida muito recorrente para o pessoal que nos acompanha, Silvana, é do quesito da aula como propriamente dita, né? Você comentou o exemplo da matemática. Queremos que nossos alunos, que nossas crianças aprendam matemática. Nós não vamos ensinar frações, multiplicação para uma criança de 2, 3 anos, né? Nós vamos ensinar os conceitos básicos e ir evoluindo
conforme o aprendizado também e a própria consciência da criança for melhorando. Primeiro a gente ensina os números, depois quantias, quantidades, e por aí vai essa progressão. Você falou muito dessa sequência de aprendizado na nutrição. Você teria algum exemplo de caminho, de jornada, de como isso é feito passando para a criança? O que uma criança de 2 anos aprende, por que que ela aprende isso, como isso foi desenvolvido no material que você fez? Essa criança, aos 2 anos, ela vai aprender a, a parte lúdica, né? Que a gente usa muito a ludicidade, que é necessário o tempo todo, né? Em todas as fases, até os adultos gostam, né? De um aprendizado mais lúdico. Então, nós vamos usar com essa criança de 2 anos esse aprendizado lúdico também, mas nós vamos explorar as habilidades que ela precisa ter nessa fase. E o alimento, ele vai ser ensinado a partir daquilo que ela consegue aprender. Então, a gente tem que pensar sempre na forma com que se ensina, mas na forma e na capacidade daquela fase do que ela consegue aprender. É o ensino, aprendizagem, que a gente tem que estar sempre pautado. Então, um exemplo, né, como você me pediu, 2 anos, essa criança ela vai explorar o alimento dentro da BNCC, se a gente falar de uma das habilidades, né, da BNCC, essa criança ela vai explorar o alimento detalhe por detalhe, mas primeiro ela vai cheirar esse alimento. Então a gente vai aprender o cheiro que ele tem, a gente vai estimular as cores, iniciando ali aos 2 anos, mas aos 3 é onde isso é aplicado mais ativamente. Aos 4 anos, essa criança ela vai aprender já numa continuidade, entende? Nessa alimentação. Aos 4 anos a gente vai trabalhar a parte, na verdade, socioemocional, né? A gente vai trabalhar muito esse trabalho em grupo, o colaborativo, essa divisão desse alimento. Então, ela passa por vários aspectos, onde ela se vê também no amigo, né? Ela consegue observar a reação do outro, e aí ela consegue entender a sua própria reação, né? Então, a gente vai fazendo todo esse trabalho mesmo em detalhes de cada fase. E aí se concretiza, né, aos 5 anos, a habilidade de conseguir reconhecer qual alimento é de qual grupo e o que faz bem e para quê. Então, a gente vai unindo tudo isso até aplicar essa ação efetiva mesmo de conhecer o balanceamento alimentar aos 5 anos. Então já tenho todo um caminho bem traçado para um objetivo. Ouvi dizer, nós já comentamos aí para o pessoal de casa nos outros podcasts, que tem coisa vindo por aí. O nosso setor pedagógico, juntamente com você, tem elaborado novos materiais, mas isso a gente deixa o público de casa ficar aí na expectativa, mas tem coisa bacana sendo feita em relação a isso. Silvana, você é mãe do Matheus e da Lara, muito preocupada nessa veia educacional deles, acompanhando o ensino e a aprendizagem deles também, e com certeza você ponderou quesitos que uma escola precisaria corresponder para você confiar nessa escola, né? Hoje os pais e mães eles estão mais ativos também, apesar da correria do dia a dia, frequentam reuniões escolares, feedbacks constantes de professoras, coordenadoras. Que você comentasse um pouco agora nessa visão de mãe, de pessoa preocupada em relação ao que os filhos têm aprendido, o que você levou em consideração, o que você acha que os pais devem levar em consideração na hora de escolher uma boa escola para os seus filhos? Eu fico muito atenta e fiquei muito atenta nessa questão participativa. Eu acho que é muito importante que a gente consiga trabalhar com a criança não só sentada aprendendo o que o professor ensina ali, mas que ela possa participar ativamente dessas aulas. Este meu olhar para essa questão é para que a gente consiga não simplesmente decorar coisas, né, mas que essa criança consiga, no caso, a atenção que tive com os meus filhos, para que ela consiga realmente aprender o que estava sendo aplicado. Então, hoje o Matheus já tem 14 anos, né, a Larinha tem 12 anos, e esse processo ainda continua. Eu ainda fico muito atenta a essa questão da escola, do que ela permite o aluno explorar, né? Esse caminho que cada aluno faz dentro desse aprendizado. Claro que a gente está falando em escolas que hoje não conseguem aplicar individualmente um conteúdo, né? Nós ainda utilizamos sim métodos
as escolas utilizam, né, métodos onde a gente tem um sistema de avaliação. A maioria das escolas, claro que existem escolas que já estão trabalhando de forma diferenciada nessa questão avaliativa, tá? Então, fico muito atenta a isso. Eu não quero que os meus filhos apenas decorem um conteúdo para uma prova, e é o que pensei dentro do planejamento nutricional. Não gostaria que as crianças aprendessem sobre um alimento e fosse apenas para que fosse feita uma avaliação. Nós não temos provas até essa fase, né, da educação infantil, onde nós temos o nosso material, mas a gente tem como validar o aprendizado, que é na resposta que essa criança traz, nas atividades mesmo, práticas, que é o que a gente faz. Então, a todo tempo, nós aplicamos um conteúdo, deixamos que a criança faça o seu caminho de aprendizado, observamos isso. O livro do professor dá essa condição para que o professor regente ali da sala de aula, aquele que vai aplicar o programa, ele possa validar o aprendizado. Então, as atividades, elas são preparadas para isso, para que a gente realmente saiba se essa criança aprendeu e para a vida, e não simplesmente para aquele momento e aquela avaliação do dia. Então, parece um pouco profundo, né? Um pouco complexo quando eu falo nessa nutrição didática, mas é uma nutrição feita com sequência. Isso é a nutrição didática. Então, o livro 2, de 2 aninhos, ele conecta ao livro 3, que conecta ao livro 4, que conecta ao livro 5. Então, toda essa exploração que é feita dos 2 aos 5 anos é um caminho de aprendizagem onde nós vamos somando conteúdos e não deixando conteúdos soltos de um ano para o outro. Que legal, né, Silvana? Uma fala realmente muito importante. Queria saber agora de você em relação a como a escola, que entende a necessidade e a importância em ter esse material, como que ela comunica isso, que ela realmente entendeu, adquiriu o material e que agora ela conta com um sistema de educação nutricional didático na sua grade curricular. A melhor forma de trabalhar essa comunicação é garantindo um resultado. Ela vai poder trazer para a família uma solução desse problema hoje, que é conseguir ensinar as crianças a comer de forma saudável, mas de maneira efetiva. Então, ela pode usar, dentro dessa comunicação, a certeza de que nós temos resultados positivos com a aplicabilidade desse material. Então, a gente pode pensar também no programa e como um colhedor de matrículas também. Porque o que acontece? Hoje, o diferencial das escolas está em trabalhar algo que faça diferença para a vida dessas crianças, e não somente algo técnico. Isso é muito importante para que a gente consiga, né, trazer a confiança. Então, a escola acaba tendo a confiança desses pais, oferecendo algo que nós garantimos esse resultado efetivo mesmo. Uhum. A gente acaba comentando aqui internamente, né? O material da Educar Nutrir, ele é muito rico visualmente, né? As capas são bonitas, as atividades dentro deles. Tem a turma da Educar Nutrir, que são os personagens que acompanham as aulas, né, das crianças, com histórias, músicas. Temos também a Horta de Brincar, que ela visualmente já é muito atrativa, mas nenhuma propaganda é melhor do que a própria mudança na vida do aluno, que tem esse desenvolvimento aula após aula. Silvana, eu queria agora ouvir de você das escolas que já são parceiras do programa, que já adquiriram o programa, já colocam em prática toda essa questão nutricional didática em sala de aula. Você já recebeu algum feedback? Como tem sido esse acompanhamento com essas escolas? Como essas escolas têm tido essa diferença, né, antes e depois do programa nelas? Sim, nós temos essas respostas. O programa ele está sendo executado desde 2022. Então, nós começamos logo pós-pandemia, então 2022, e então nós estamos agora no nosso 4º ano, e nós temos uma validação do material através dos questionários que nós aplicamos. Os professores vão nos dar esse feedback, os pais falam com os professores, as crianças apresentam essa mudança de comportamento em sala de aula também. E o que a gente percebe é que
a partir do momento que nós iniciamos, durante todo o processo, as crianças vão aceitando mais. São mais crianças que aceitam a experimentação, que fazem parte ativamente dessas aulas, e nós temos como resultado também, né, essa mudança que acontece na família. Então a criança ela tem uma aceitação melhor até dos alimentos que a mãe falava, olha, não aceitava, não comia esse alimento, e agora resolveu comer, mas ela não resolveu, ela aprendeu de uma forma onde ela foi convencida, mas isso foi natural para ela. Ela foi convencida a partir da insistência de experimentação, do método que nós utilizamos para que isso acontecesse. Uhum. Então, pessoal, a gente queria agradecer você que tem nos acompanhado. Deixe aqui nos comentários se você sabia da importância, então, da educação nutricional nas escolas. Você, educador, você, gestor escolar, se você realmente acredita nessa importância de ter isso na grade curricular, deixe aqui nos comentários sugestões de próximos temas, sua dúvida sobre esse tema e acompanhe as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades que vêm por aí. Silvana, obrigado por mais um bate-papo. Deixa aí seu último recado para o pessoal de casa. Estamos nas redes sociais, estamos falando sobre educação nutricional de forma didática constantemente. Então, que os pais, né, nos acompanhem para conhecer mais esse trabalho, os mantenedores, gestores. Nós estamos à disposição para responder todas as dúvidas que surgirem aí sobre esse programa. Isso aí, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Até mais.